Bora lá, nação! Obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos. Vamos conversar sobre mercado de transferências, possibilidades e o treino desta segunda-feira, porque na quinta temos o confronto contra o Esportivo Luquenho e é uma partida que ela perdeu a relevância, vamos dizer assim. Inclusive o Mano Menezes mesmo na coletiva disse isso, mas é uma partida importante porque nós teremos algumas, quem sabe, experiências, alguns jogadores poderão aparecer e quem sabe até ganhar uma sequência nas próximas partidas, nos próximos jogos, tendo em vista Juventude e Corinthians ainda pelo Campeonato Brasileiro antes da parada para o Super Mundial de Clubes. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vamos falar ainda sobre a procura, a busca por um volante. A informação que nós trabalhamos logo cedo de que o Grêmio está encaminhado com um jogador, mas o nome ainda é um mistério. Surgiu o nome de Diego Pituca. Vamos falar sobre ele? Porque eu tenho uma informação para te trazer aqui. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E vamos falar ainda sobre um ex-Inter. Um volante ex-Inter oferecido ao Grêmio. Ai. Vamos falar sobre isso. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e vem comigo que eu tô contigo. Vamos começar falando sobre Charles. Tu te lembra do Charles? 28 anos, jogador que passou pela base do rival, hoje tá jogando lá no Corinthians. Ele, nessa temporada, ele tem 18 jogos. São 3 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 10 pelo Campeonato Paulista. Aí tem 3 ainda pela Sul-Americana, senão a conta não vai fechar, Diogo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, tá certo que matemática não é o forte, mas também não é assim também, né? Mas vamos lá, gurizada. Então ele tem 18 partidas pelo Corinthians, mas fato é que pelo Campeonato Brasileiro ele tem 3 partidas, ele poderia ser contratado pelo Grêmio sem problema nenhum, porque são até 6 partidas não tem problema nenhum, mas fato é que ele foi oferecido por intermediários ao nosso tricolor. O Grêmio está avaliando esta contratação, tá passando ainda pela possibilidade. É um jogador que já tem 28 anos, como eu disse, e nesta proposta, neste oferecimento destes empresários intermediários, já estava a condição de um empréstimo com opção de compra. Tá? O que são empresários intermediários, para quem não sabe? Não é o empresário do jogador. O mundo do futebol tem assim, tem um empresário do atleta, diretamente do atleta, e tem empresários que ficam vagando. Eles ficam ali, quando eles ouvem aqui, por exemplo, o Grêmio não tá muito satisfeito com, sei lá, o Pavon. O Grêmio tá a fim de negociar o Pavon. O que esses empresários intermediários fazem? O Grêmio vai negociar o Pavon. Quem que é um ponta-direita? Quem que é um ponta-direita? Hipótese, tá? O Santos que é um ponta-direita. Aí o intermediário vai lá no Santos, tem o Pavon lá que o Grêmio tá querendo negociar. Te interessa? Me interessa. Aí ele vem aqui, faz o contato e tal. E aí, claro que ele leva uma comissãozinha. Esse é mais ou menos assim por cima, tá? Tem mais detalhes, claro, mas por cima, assim, pra tu entender o que é um empresário intermediário. Ele não é diretamente ligado ao clube e nem diretamente ligado ao jogador. E houve esse oferecimento porque o Corinthians, muito provavelmente, está procurando um novo clube pro Charles, né? Mas, até então, neste momento, a informação que se tem é que o Grêmio só avalia, mas não há grandes perspectivas de contratação deste jogador. Quero saber de ti. E aí, seria uma boa ou não? Comenta aqui embaixo. Quero saber a tua opinião. Gurizada, hoje o Grêmio se reapresentou após a vitória contra o Bahia neste domingo. Começa agora a preparação para o confronto contra o Esportivo Luquenho na próxima quinta-feira. Partida que ela perdeu, né, um pouco do seu brilho, podemos dizer assim, porque o Grêmio é muito difícil que consiga classificar em primeiro lugar, praticamente impossível. Não que seja impossível, tem aqueles seus 2% ainda de possibilidade, mas o próprio Grêmio já jogou a toalha e o Mano Menezes, na sua última coletiva, deixou claro que o Grêmio deverá poupar alguns jogadores mais desgastados, porque tem o confronto contra o Juventude no final de semana. O que chama a atenção, meus amigos, é que há uma possibilidade do Grêmio entrar com um time até fazendo alguns experimentos. No treinamento de hoje, muitos garotos treinaram junto com o elenco principal. Entre eles, o lateral, o Ramon.
Ele treinou junto com o elenco principal hoje, e na última coletiva o Mano foi questionado sobre a possibilidade de pegar a gurizada da base para poder jogar ali na lateral direita, já que a gente tem esse grande problema agora com os nossos 3 laterais machucados, né? O Igor tá machucado com uma fratura, só volta depois do Mundial. O João Pedro vai passar por uma cirurgia nesta terça-feira. O João Lucas é o que vai voltar mais rápido dos 3, mas mesmo assim só volta no período ali para a parada do Mundial, ou seja, são jogadores que ficam fora ainda por um longo tempo. Então a ideia agora nesse momento é buscar jogadores da base para poder dar aquela olhadinha. E o Mano foi questionado sobre isso na coletiva de ontem, e ele disse que não tinha conseguido assistir partidas ainda, mas que o Felipão havia feito ali uma análise, vamos dizer assim, e que ele confiaria no trabalho do Felipão. E a possibilidade já está acontecendo, já está havendo aí essa análise desses guris que podem ganhar oportunidades na quinta-feira, então. Tá? Vamos ver, quem sabe, um time aí com uma gurizada dá aquele ânimo, né? Até porque o Grêmio precisa de jovens, o Grêmio precisa dar uma renovada. E sem contar que o Grêmio precisa também de jogadores para lá no futuro poder fazer venda, né? Se a gente pegar hoje o que nós temos para poder fazer caixa, e eu sei que muita gente não gosta, nem gosta que eu fale isso, e eu até entendo, mas o que os clubes brasileiros sobrevivem, o que fazem os clubes brasileiros sobreviverem hoje é a base, né? É a base. O que nós temos hoje, tirando o Gabriel Mack, para vender, fazer caixa. E eu não tô falando para agora, tá? Tô falando pro futuro, lá adiante, daqui a 2, 3 anos que seja. Hoje a gente tá bem, né? Convenhamos que o nosso time tá muito mais de jogadores estrangeiros comprados de fora, que vem da onde, daqui, dali, mas a produção da nossa base mesmo, ela tá deixando a desejar, pelo menos nesse momento. Quero avançar com vocês para falar sobre Diego Pituca. Deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, me ajuda a chegar aos 20 mil inscritos e a tua participação aqui é fundamental. Mais cedo eu te trouxe a informação, repercuti a informação com vocês aqui, na verdade, do colega Jeremias Werneck, que o Grêmio está avançado com um volante. Essa informação do Jeremias, o Grêmio deu um passo a mais, vamos dizer assim, com um volante, mas que esse nome ainda não vazou. Muita gente começou a me questionar, Diogo, é o Diego Pituca? É o Diego Pituca ou não? Vamos lá. O Diego Pituca me foi negado. Diego Pituca, o Wallace, o Rafael Carioca, Alan, são jogadores que foram... O Ilharão, tá? São jogadores que foram negados. Negados. Mas, eu quero deixar aqui um ponto, um asterisco, porque nem sempre quando é negado quer dizer que não vai acontecer de jeito nenhum. O ponto do Diego Pituca que eu trago para vocês é que o Mano Menezes gosta muito do Diego Pituca. O Diego Pituca tem 32 anos, está no Santos, fez 6 partidas no Campeonato Brasileiro, ele não completou a 7ª, ou seja, ele pode jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. O Santos procura outras equipes para o Diego Pituca, só que ele é um jogador que tem um salário alto. O Santos ofereceu o Diego Pituca para o Ceará, ofereceu para o Atlético Mineiro, teria oferecido para o Grêmio, eu não consegui confirmar isso. Quero deixar bem claro, eu não consegui confirmar se houve oferecimento para o Grêmio, mas me foi negado que o Grêmio tem interesse nesse jogador. Então são coisas diferentes, tá? O grande ponto, o Mano Menezes gosta muito do Diego Pituca. E há cerca de 2, 3 anos, quando ele estava ainda no Inter, o Mano pediu a contratação do Diego Pituca quando ele ainda estava lá jogando no Kashima Antlers do Japão. Na época tinha um rolo muito grande, era uma dificuldade trazer ele para cá porque ele tinha um acordo longo ainda com o Kashima, e outra, ele tinha uma promessa de voltar para o Santos quando ele voltasse para o Brasil. Eu lembro que na época eu ainda cobria o Inter e ele tinha uma promessa de retornar pro Santos quando ele voltasse pro Brasil. Ele tinha dito isso, prometido pra torcida, prometido pro presidente do Santos. Então tinha essa palavra que ele tinha dado, e isso também acabou o Inter acabou não avançando na contratação desse jogador, que era um pedido do Mano Menezes. Então, embora tenha sido negado,
embora seja um jogador que tenha uma idade, né, um pouco maior, já está com 32 anos e tudo, mas eu faço as minhas ressalvas aqui porque é um jogador que não está desempenhando, um jogador que custa caro, ele não viria para cá com o Santos ajudando a pagar salário muito provavelmente. O Santos também precisa abrir espaço lá para poder contratar, não está numa situação legal, então eu não vejo o Diego Pituca como uma boa contratação. Quero deixar minha opinião aqui bem clara já de antemão. Quero saber o que tu acha, comenta aqui embaixo. Mas eu repercuto essa possibilidade mesmo com a negativa, mas também quero deixar bem claro aqui a informação do Jeremias de que o Grêmio tem um avanço com um volante. A ideia, agora, o ponto principal é saber quem seria o volante, quem seria este jogador que o Grêmio avançou. Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre os assuntos aqui do nosso vídeo. Deixa o teu like, sempre muito importante. A qualquer momento eu volto com outras informações do nosso tricolor. Até mais!